Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com a segunda aula sobre opções binárias, primeiros passos, que é uma série de aulas aí para iniciantes em opções binárias. E o nosso assunto de hoje é sobre price action, suporte e resistência. Primeiramente, price action é análise gráfica, análise de movimentação do preço. A gente vai tentar especular se o preço vai subir, se o preço vai descer, enfim, vamos fazer uma análise gráfica para termos sucesso em nossas operações. E suporte e resistência, pessoal, o que significa? É uma região onde o preço tem dificuldade de ultrapassar, seja na subida dele ou seja na descida. Vocês lembram na aula passada em que a gente falou sobre as velas dos gráficos das corretoras. O que acontece com essas velas? Temos a vela vermelha e temos a vela verde. Certo? Opa. E temos a vela verde, uma vermelha e uma verde, certo? E o que acontece com cada vela dessa? Essa vela aqui, a verde, ela representa um sinal de alta do preço, certo? É um sinal de alta. E a vela vermelha é um sinal de baixa. Ok? E o que vem ser essa região onde o preço tem dificuldade de ultrapassar? Bom, pessoal, a gente tem uma zona, certo? Onde o preço vai se movimentar. Ok? O preço, ele vai subir e vai descer. Vai subir e vai descer. Vai subir e vai descer. E assim sucessivamente. O que acontece com essa região? A gente pode notar, a gente percebe que temos alguns pontos em que o preço tem dificuldade de ultrapassar, tanto em cima como embaixo, certo? E a dificuldade que o preço tem de romper na linha de cima, a gente chama de resistência, certo? A gente chama de resistência. É até onde o preço resiste. E na linha de baixo, a gente chama de suporte. É como se fosse uma base, pessoal. Suporte. Certo? Em determinado tempo, no gráfico, ele faz essa movimentação dentro de uma zona. E toda essa movimentação aqui, a gente pode considerar que é uma zona de suporte e resistência. Ok? E o que isso pode interferir na nossa tomada de decisão na hora de efetuar nossas operações? O que acontece? Como é que a gente faz para identificar e passar realmente a considerar que essa zona de cima é uma resistência e que essa zona de baixo é um suporte? A partir de 3 toques na linha de resistência
na verdade, a partir de 3 toques na linha de cima, né? A gente poderia colocar em uma mesma região, certo? E a mesma coisa para o suporte. No caso aqui seria uma mesma região de alta e aqui uma mesma região de baixa, certo? Lembrando, pessoal, que nessa movimentação que o preço fez, que saiu desse ponto até cá em cima, não vão ter só velas verdes, vão ter também algumas velas vermelhas. Da mesma forma em que na movimentação de baixa, ele não vai ter apenas velas vermelhas, vão ter também velas verdes, ok? A gente vai fazer uma análise da direção em que o preço está tomando, certo? A partir dessa explicação aqui, a gente já pode ter uma noção de como a gente vai efetuar as nossas entradas. Vamos para o gráfico da corretora IK Option e vamos selecionar aqui, deixa eu apagar aqui. Vou mostrar para vocês de novo como é que a gente seleciona. A gente vem aqui nesse maisinho aqui, opções binárias, e vamos aqui para o AudiCAD, certo? Esse par de moeda aqui, AudiCAD. Estamos aqui no gráfico de velas, período de 1 minuto, que a gente chama sempre assim de M1. Quando é 1 minuto, M1. Quando é 5 minutos, M5. Toda vez que eu falar M1, M5, M15, M30, é relacionado a minuto. Toda vez que eu falar H1, H2, H3, é relacionado a hora. E por aí vai, certo? Aqui, nesse gráfico aqui, vamos tentar identificar uma boa região de suporte e resistência. Olha aqui, pessoal. Daqui eu bati o olho e já vi que tem uma região excelente de suporte e de resistência. Dentro da IK Option, a gente vem nessa canetinha aqui, ferramentas gráficas, e vamos pegar aqui linha horizontal, certo? E vamos colocar essa linha aqui numa região em que a gente vê que tem uma resistência, certo? Vamos de novo aqui. Quando você quiser replicar a linha, clonar a linha ou copiar a linha, é só clicar em cima dela e vir aqui em clonar. Ela vai abrir uma outra linha. E vamos colocar aqui em uma região em que a gente identifica que tem um suporte, certo? Como é que a gente vê aqui? Supondo que nós estamos nesse momento gráfico aqui, onde tem essa linha vertical, certo? A gente pode identificar que a gente teve um toque aqui nessa vela verde, a gente teve um outro toque aqui nessa vela vermelha, a gente teve mais 2 toques aqui entre essa vela verde e essa vela vermelha, e mais um toque aqui nessa vela vermelha, certo? Na mesma coisa, aqui na região de baixo, a gente teve 3 toques seguidos aqui nessa região de baixo, mais um toque aqui nessa região, mais um toque, mais 2 toques, mais um toque aqui, certo? E o que acontece? Geralmente, eu vou explicar para vocês como eu faço. Geralmente, quando a gente tem mais de um toque aqui seguido, eu não considero 2 toques, por exemplo, eu considero aqui um toque, porque foi na mesma região, foi muito rápido, entendeu? Uma vela, 2 velas, já teve 2 toques aqui, não. Teve um toque, é uma região onde o preço tocou uma vez.
Aqui também eu considero uma vez, dois, e aqui 3 vezes. Aqui eu posso considerar que aquele teve 5 toques. Na verdade eu contei 3, me perdoem. Mas na verdade teve 5 toques. Na verdade é que eu considero um toque. Aí passou uma vela, depois teve 4 toques seguidos, eu posso considerar um toque também. Aqui é o terceiro toque. Aqui é o quarto, aqui é o quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Bom, pessoal, o que isso adianta? Adianta para a gente ver que o preço teve uma dificuldade de romper tanto essa região de baixo, onde eu tracei essa linha vertical aqui embaixo, ou horizontal, perdoe, aqui embaixo, quanto nessa região de cima, onde eu tracei essa outra linha horizontal. Aqui eu identifiquei um toque, 2 toques, 3 toques. Eu estou nesse momento gráfico aqui, vamos supor que eu esteja nesse momento gráfico aqui da linha vertical. Quando o preço tocar de novo essa linha, eu vou fazer uma entrada de venda. Entenderam? De venda para baixo. Eu vou dizer que o preço vai retornar, certo? No período gráfico de M1, eu gosto de fazer com que a operação se inicie aqui e termine na próxima vela. No gráfico de 1 minuto, eu gosto de fazer a operação aqui e termine na próxima vela. Ela vai se iniciar aqui, onde tem esse toquezinho aqui da vela vermelha. Você está vendo que esse paviozinho aqui, como eu expliquei na aula anterior, é até onde o preço chegou. E ele chegou aqui, eu dei minha opção de venda, certo? Ele retornou, finalizou aqui embaixo, abriu essa outra vela verde aqui embaixo também, subiu e finalizou aqui onde está essa linhazinha aqui, certo? Se minha operação foi aberta aqui e finalizou aqui, minha operação foi aberta aqui para baixo, para venda. Outro dialetozinho do mundo do trader, foi um put. A gente deu um put, certo? E aí o preço, na verdade, finalizou aqui. Teria sido uma operação vencedora, tá ok? Já no caso aqui do suporte, né? A gente viu o exemplo aqui da resistência. Já no caso aqui do suporte, o preço tocou aqui. Eu dei uma entrada aqui nessa, onde está essa bolinha agora aqui sinalizando as linhas que nós traçamos. Eu dei uma entrada aqui para quê? Para cima, certo? Onde a gente tem aqui no canto direito da sua tela aí, acima. Então, eu comprei e disse que o preço ia finalizar acima dessa linha horizontal. E foi justamente o que aconteceu. Ele finalizou aqui acima dessa linha horizontal. E aí vocês veem que só nessa região aqui eu já teria 2 vitórias. Depois o preço rompeu aqui, depois não respeitou mais aqui essa zona, e aí a gente acabaria perdendo algumas operações. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é que se vocês estabeleceram uma zona e já pegou uma vitória na linha de baixo, já pegou uma vitória na linha de cima, esqueçam essas zonas. Elas não vão, as taxas elas vão sempre existir, mas essas zonas não vão ser mais sinais de entrada, entenderam? Porque vocês já pegaram suas vitórias, então provavelmente quanto mais eles baterem, mais a tendência é de romper a região. É aquele velho ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente já poderia ter passado aqui, certo? Deixa eu voltar aqui com essa região de suporte que nós traçamos. Vejam vocês aqui que nessa vela vermelha aqui que ele tocou, a gente finalizaria a venda aqui, né? A gente iniciou a operação aqui dizendo que ele iria subir, ele finalizou acima, então a gente tinha ganhado a operação, certo? E aqui, depois, ele tocou aqui, a gente entraria com outra venda e não daria muito certo. Tá vendo que o preço finalizou aqui embaixo. Por que se fosse na conta real, se fosse no momento em que eu estivesse operando, eu não iria fazer, na verdade, nem essa operação vencedora aqui eu iria fazer.
porque ele teve vários toques já. Então a probabilidade de eu ter uma operação aqui que não fosse bem sucedida é muito grande. Olha quantos toques ele teve nessa região de suporte. Apesar de eu dizer que eu considero quando tem muitas juntas assim, apenas um toque, ele foram muitas juntas, não foram só duas, entenderam? Ele tocou aqui, tocou, subiu. Tocou de novo, subiu. Depois tocou de novo, subiu um pouquinho, tocou 4 vezes, depois subiu. Depois tocou mais uma vez, depois subiu. A probabilidade de que ele iria romper essa linha aqui e o preço iria começar a desabar era muito grande. Então essa operação aqui de suporte eu provavelmente não teria feito. Mas é uma dica que fica aí para vocês. Porém, nessa região aqui de resistência, certo? A gente teve 2 toques aqui. Ele quase tocou aqui, certo? Só um minutinho. Ele quase tocou aqui nessa vela aqui. Tá vendo? Ficou um espaçozinho aqui. Quase tocou aqui. Depois tocou 2 vezes aqui. E aí eu poderia ter feito uma entrada aqui. Ele finalizou aqui. Eu poderia, no exemplo que eu dei, eu poderia ter feito uma entrada aqui, finalizou aqui, e aqui ele já teria rompido. Mas eu já tinha pego uma vitória aqui, eu não iria fazendo nem essa, provavelmente. Entenderam? Mais ou menos aí como é o suporte e a resistência. Vamos pegar uma outra moeda aqui, esse AUD USD, para ver se a gente consegue achar um exemplo bacana. Ó, nessa região aqui, bem no tempo gráfico atual mesmo aqui, a gente consegue ver uma região de resistência aqui, certo? E podemos ver também uma região de suporte. Se bem que esse suporte não está muito definido ainda não, mas a gente pode colocar aqui para ver na definição do preço, certo? Na verdade está definido sim. A gente já poderia até arriscar alguma operação aqui se o preço chegasse até essa linha aqui de suporte. Mas nessa linha de resistência, que é a linha de cima, eu já tenho um toque aqui, 2 toques aqui, 3 toques aqui, 4 toques aqui. O próximo toque que chegar aqui, eu poderia fazer uma operação de put. O que é put? É venda, certo? E o preço, quando chegasse aqui nessa região de suporte, eu poderia fazer uma operação de compra, que compra a gente chama de call, certo? Bateu na resistência, faz uma operação de put. Bateu no suporte, faz uma operação de call. Falando para o linguajar normal para vocês irem se acostumando, bateu na região de resistência, eu faço uma venda. Bateu na região de suporte, eu faço uma compra, certo? Vejam que é basicamente o mesmo movimento, que eu desenhei ali para vocês, tá vendo? Olha aqui, ele fazendo aqui o movimento de alta e a de baixa, de alta, de baixa, de alta e de baixa. Vamos lá para o gráfico. Fez um movimento de alta, bateu, desceu um pouquinho, bateu de novo lá em cima, desceu, bateu embaixo. Subiu, bateu lá em cima, desceu, bateu na mesma região, desceu. Ele está com dificuldade agora de romper essa região aqui onde o preço está. Tá vendo que ficou muito acumulado? Provavelmente ele desça e bata aqui de novo e comece a subir de novo. Então a gente tem aqui uma região de suporte e de resistência, certo? Vamos pegar só mais um gráfico aqui para a gente dar uma olhada, esse Eurocad, certo? Vamos lá para trás um pouquinho para ver, porque a região... Por que eu não estou olhando aqui, pessoal? Porque as velas, ó, além de estarem bem pequenininhas, o preço, como se o preço estivesse um pouco indeciso, ele deu uma rompida muito grande aqui e agora ficou assim desse jeito, tá vendo?
mas elas estão bem pequenininhas assim, é ruim de operar, porque você não tem uma especulação mais precisa da direção que o preço vai tomar, se ele vai descer ou se ele vai subir, certo? Então vamos lá para o fundo um pouquinho, momento anterior do gráfico. Vamos ver aqui. Aqui, pessoal. Podemos identificar essa região aqui como um suporte, certo? Vou na linha aqui, vamos lá para cima agora. E podemos identificar essa região aqui como uma resistência, certo? Temos aqui uma região de suporte e resistência bem definido. O preço saiu aqui de baixo, bateu lá em cima. Se bem que ele deu uma rompidazinha aqui. Vamos botar um pouquinho mais para baixo aqui. A gente define melhor. Mais para cima, talvez. Pronto. O preço saiu aqui de baixo, tocou, voltou para essa região aqui, voltou, tocou de novo nessa região aqui, voltou, tocou embaixo e assim foi, certo? A região de suporte, vocês veem que ela está mais bem definida do que a região de resistência. A gente coloca aqui onde ela está nesse momento gráfico agora, ela não teve mais toque, só nessa região aqui agora, que ela ainda respeitou, depois respeitou aqui de novo e depois acabou rompendo, certo? Mas nessa região de suporte aqui, a gente tem uma região bem definida. Após os 3 toques na região de suporte, a gente teve um toque aqui, certo? Um seguido do outro, a gente considera um toque. 2 toques aqui, certo? 3 toques aqui, certo? Então, a gente já teria, vamos supor que a gente já esteja nesse momento gráfico aqui, a gente iria aguardar o próximo toque. O próximo toque seria aqui, nessa vela vermelha aqui, certo? Vou aumentar aqui, dar o zoom para vocês. Eu iria dar uma entrada aqui de call, né, de compra. A entrada iria se iniciar aqui e iria finalizar nessa vela verde cá em cima. Então, teria sido uma vitória. A vela vermelha voltou a tocar lá, beliscou, né? Não chegou nem a tocar, mas se a visão da gente atrapalhasse um pouco, a gente acabasse dando a entrada, a gente teria ganhado de novo. E aqui ele acabou rompendo. Mas seguindo a dica de que pegou já uma vitória, não utilizam mais a zona como região de suporte, nem como região de resistência, certo? Aqui nessa região aqui de resistência, a gente teve vários toques aqui, um atrás do outro, tivemos outro aqui e outro aqui. Ele já teve vários toques e depois demorou demais a tocar. Eu provavelmente eu não faria uma operação nessa resistência, até porque ele já tinha rompido o suporte que a gente traçou dentro do canal, né, e depois voltou a subir, rompendo novamente, só que agora para cima. Mas se a gente tivesse pego, se tivesse operando realmente nesse momento gráfico, tivesse pego essa entrada aqui, a gente iria pegar uma entrada aqui de compra, ou seja, dizendo que a partir desse momento o preço iria cair e ele iria finalizar aqui um pouquinho abaixo, a gente teria outra operação vencedora. Aqui do mesmo jeito, o preço bateu aqui, a gente faria uma operação de compra e terminou nessa vela vermelha cá embaixo. A gente teria outra operação vencedora. Nessa velazinha verde aqui, ele tocou na resistência e finalizou cá embaixo, quase que a gente pega uma derrota, mas seria outra vitória. Porém, pessoal, uma outra dica que eu dou é o seguinte: se o preço se iniciar bem próximo de uma das regiões de suporte ou de resistência, eu indico não pegar a operação, porque a probabilidade dele romper é muito alta. Olha o tamanho dessa vela verde. Se fosse uma vela verde dessa aqui, desse tamanho aqui, deixa eu pegar aqui uma ferramenta.
Se fosse uma vela verde desse tamanho aqui, que tivesse se iniciado aqui, onde ela ia bater? Eu iria dar uma opção de compra aqui e ela iria bater aqui. A próxima vela vermelha poderia se iniciar na metade dela, ou poderia finalizar na metade dela, e eu iria tomar aí um loss. Um loss quer dizer uma derrota. Quando eu falar loss, é derrota. Quando eu falar um win, é vitória. Um win, vitória. Loss, derrota. E assim sucessivamente. Tá ok? Vimos aqui suporte e resistência dentro da IK Option. Vamos ver dentro da Binomo. Dentro da Binomo a gente está aqui no par de moeda da EURUSD. Certo? Vamos aqui diminuir esse gráfico para a gente ter noção aqui de algum parâmetro. Eu poderia traçar aqui, pessoal, ó, uma região de resistência, certo? Olha lá, certo? Olha o impulso que ela dá até lá, ela bate 3 vezes certinho, certo? E aqui uma região de suporte, ok? Aqui, pessoal, vamos tentar contabilizar aqui. Olha o tanto de toque que ele teve, na verdade, né? Mas é realmente uma região de suporte. Então, a gente dá o exemplo, certo? Teve um toque aqui. Teve vários toques aqui. Depois as velas começaram a ficar um pouco maiores, tá vendo? E aí teve um toque aqui. Outro toque aqui. Certo? Então aqui a gente já considera, com certeza, que tem muito mais do que 3 toques. Até porque é uma região que vem tocando. Apesar de ser muito seguido assim, pessoal, quando é muito toque, já fica um pouco perigoso. Porque olha o tamanho das velas. Mas quando tem uma vela de força dessa aqui para baixo e começa a mudar o padrão e mesmo assim ele continua tocando, então eu utilizo essa zona como uma zona de resistência, certo? E supondo que nós estivéssemos nesse momento gráfico daqui, onde tem essa linha na vertical, a gente iria esperar um outro toque na nossa resistência. E ele tocou aqui nessa vela vermelha, com esse paviozinho aqui. Vamos dar o zoom, trazer mais para cá. A operação da gente iria ser nesse momento aqui, certo? Quando ela tocou, a gente iria dar uma opção de venda, certo? Opa, acabei riscando demais aqui, mas tudo bem. Iria dar uma opção de venda, certo? E para finalizar nessa vela aqui, ela acabou finalizando aqui. Se a minha operação aqui foi nessa linha vermelha, ela finalizou aqui, dando a opção de que o preço iria descer, eu teria uma operação aí vencedora. Tive uma operação vencedora. Opero mais nessa resistência aqui? Não, não opero mais. Acaba por aí. Certinho? Espero que esteja dando para entender aí, pessoal. Vamos tentar aqui achar uma zona um pouco mais bem definida do que essa.
Pronto aqui. A zona de suporte aqui, pessoal, ela não está muito bem definida não, certo? Porque ela pega o preço um pouco abaixo dela, ela só respeitou aqui, depois rompeu, depois ela voltou, teria pego até uma vitória aqui se eu considerasse essa zona como um suporte, na verdade, né? Mas não, eu não operaria não. Operaria se fosse nessa zona aqui de resistência, certo? Teve um toque aqui nessa região. Pá, perdão. Teve um toque aqui nessa região. Teve outro toque aqui nessa região, certo? E depois ele não tocou mais. Aquela vela ali tá parecendo que tocou um pouco, mas não, ela só beliscou, tá vendo? Então a gente não teria entrado nessa zona aqui, em nenhuma dessas duas zonas aqui. Vamos tentar achar outro par de moeda aqui. Vamos para o USDJPY. Para vocês não pensarem que tudo são flores, pessoal, vou mostrar aqui uma região de suporte para vocês em que a gente não teria ganho a operação, certo? Tivemos um toque aqui, outro toque aqui, outro toque aqui, 3 toques, certo? Próximo toque, a gente teria uma opção aí de compra, certo? Iria dizer que o preço iria subir. O preço tocou aqui nessa região e finalizou cá embaixo. A gente não teria aqui, nesse caso, uma vitória, certo? E aqui a gente teria uma zona de resistência. O preço tocou aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Quando tocasse aqui, a gente iria dar uma opção de venda, certo? Ou seja, que o preço iria subir, ou que o preço iria descer, perdão. Iria iniciar a operação aqui nessa linha vermelha, iria finalizar cá embaixo, teria sido uma vitória aqui e uma derrota aqui. Nessa opção aqui a gente teria dado a entrada para cima, certo? Apesar de não estar aparecendo aqui porque teve um gapzinho entre uma vela e outra, mas a gente teria dado uma entrada aqui nessa vela verde de compra, dizendo que o preço iria subir, mas ele acabou rompendo. Teria uma vitória aqui e uma derrota aqui. Não operaria mais nem nessa zona e nem nessa zona. Ele iria esperar se formar uma outra zona de suporte e resistência. Tá ok, pessoal? Por enquanto é só, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai também falar sobre price action, análise gráfica, mas dessa vez a gente vai falar sobre pullback, que é a correção do preço. Pullback nada mais é do que uma correção que o preço faz em uma tendência, quando ele está em uma tendência de baixa ou de alta, como essa daqui, por exemplo. A gente pode ver que ele iniciou aqui uma mini tendência de baixa, vamos dizer assim, certo? Mini tendência de baixa, e no meio do caminho dele aqui ele pode corrigir, como ele provavelmente está fazendo aqui, pessoal. Olha, a vela verde aqui já subindo, depois dessa linha de tendência de baixa. E aí,
como é que a gente vai fazer esse pullback? Como é que o que o pullback vai mostrar para a gente? Qual o sinal que o pullback vai mostrar para a gente? Que vai ser uma região realmente de pullback para a gente dar entrada. É isso que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Fiquem ligados, deem o seu like aí, sigam o canal, compartilhem para que para que várias outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá ok? Obrigadão e até mais.